Deu? Fechou? Deu. Então tá. A gente vai ver então alguns ciclos e dentro desses ciclos nós vamos estudar alguns acontecimentos, tá? Bom, o primeiro ciclo vindo de fora até a Terra é um ciclo chamado Ano Galáctico. Você sabe o que é um ano galáctico? Já ouviu falar? A Terra, ela gira, esse ponto é que representa o nosso Sol, nosso sistema solar, tá? Ele gira em volta, essa coisa horrível aqui é a galáxia, tá? Ele gira em torno da galáxia a mais ou menos 828 mil quilômetros por hora. É a velocidade do nosso sistema solar. Por quê? Porque o universo ele se estrutura em luz, som e movimento. Tá? Ele leva um ano galáctico, um ano para dar um giro em volta da galáxia, só a nível de informação, 225 milhões de anos. Ou seja, o ponto que partiu, nós estávamos lá no Mesozoico, lá nos dinossauros. 225 milhões de anos nós giramos em torno do núcleo da nossa galáxia. Tá? Então esse é um ciclo que é pouco conhecido, é chamado um ano galáctico. Tá? Mas trazendo aqui para a nossa Terra, nosso sistema solar, e principalmente a nossa morada, a Terra, segundo os espíritos superiores, ela passa por períodos de evolução. E esses períodos de evolução se iniciaram lá atrás, em torno de 5 a 6 milhões de anos, onde ocorreu a encarnação dos primeiros seres humanos na Terra, que foram os antropóides, tá? Os pitecantropos, também conhecidos como homens das cavernas. Tá? Nesse tempo, a fase do planeta ele era conhecido como planeta primitivo, ok? Depois veio a fase ao qual nós estamos hoje, que é a fase de provas e expiações. Uma terceira fase que virá é a fase da regeneração. A maioria já sabe que não é coisa nova. Depois virá uma fase de planeta feliz e o último que é o planeta perfeito, também conhecido como planeta divino. Tá? Aqui no nosso sistema solar, nós temos um único planeta que já é perfeito, que é o grandioso Júpiter, cuja regência é de Xangô. Ok? Planeta feliz nós temos vários. Nós temos Saturno, Urano, Netuno, já são considerados planetas felizes, ou seja, os habitantes deste planeta já alcançaram a evolução, tá? Para o espírito também, vamos dizer assim, feliz, ok? E tem uma coisa muito interessante que demarca o limite entre a fase de provas e expiações e a fase da regeneração. Esse limite chama-se transição planetária, que segundo os espíritos superiores que revelaram a Kardec lá atrás, ela levará 300 anos. Então, desse ponto, dessa escada até aqui, existe uma transição, ou seja, uma preparação para que nosso planeta, entre em fase de regeneração. E essa transição é de 300 anos. Que se iniciou quando? Se iniciou há 100 anos antes da promulgação do Livro dos Espíritos. Então, a transição planetária, ela se iniciou em 1757. Contando 300 anos para frente, ela vai terminar em 2057. Ali, está batendo a porta. E que tipo de acontecimentos ocorreram e ainda vão ocorrer nesse período de 300 anos? Esse é o nosso objetivo do estudo. Tá? Esse é o objetivo do estudo. Antes disso, antes de falarmos dessa fase de transição de 300 anos, nós temos uma revelação dada por Kardec, através do próprio Jesus, que ele disse o seguinte, que a transição planetária, ela será marcada por 4 grandes acontecimentos. Isso é o Cristo que passou essa informação. Tá lá no livro A Gênesis.
Milagres e predições segundo o Espiritismo. A primeira são fenômenos extraordinários. A segunda são tremores de terra. Alguém tem dúvida sobre tremores de terra? Esse é o que mais acontece. É tsunami, é terremoto, é vulcão, é um monte de... Agora na Itália, esses dias, parece que andou entrando em erupção um vulcão lá, muito Etna, se não me engano. Etna, né? Os caras estão meio apavorados lá, né? Estão meio apavorados. Flagelos diversos e sinais do céu. Fenômenos extraordinários, esse que nós vamos ver agora. No campo da ciência, no campo da filosofia, porque nem tudo é tristeza, nem tudo é barbaridade, né? Ok? Tremores de terra está mais do que claro, né? Flagelos diversos. Agora dá para falar, não sei se pode falar, né? O que aconteceu em 2019, né? A pandemia, né? A famosa pandemia é um flagelo diverso. A gripe espanhola, em 1918, matou muito mais. Foram mais de 50 milhões de pessoas. A Covid foi, se não me engano, 3 a 4 milhões, né? Segundo dados oficiais, né? Acho que até mais. 8? Tá? E os sinais do céu que nós vamos ver daqui um pouquinho. Tá? Então, essas foram previsões do próprio Cristo, passadas para onde? Para a doutrina espírita. Que através de Kardec passou no livro, nesse livro chamado A Gênese, Milagres e Predições segundo o Espiritismo, que infelizmente a gente vê poucas pessoas lendo, né? Vê poucas pessoas falando. Alguns acontecimentos, tá? Que marcaram os 100 primeiros anos dessa transição planetária. Nós tivemos em 1770, no campo da música, um Beethoven, por exemplo. Em 1804, quem é que nasceu em 1804? O nosso Kardec. Coincidência? Oi? Eu ia chutar. É mesmo? Chute, aí, viu? Mas é um chute. 1831, com todo respeito, né? A dona Helena Blavatsky, né? Também que trouxe a filosofia. Blavatsky, né? 1856, esse para mim é um dos maiores cientistas da história, que foi o Tesla, ok? E muitos outros, né? Nós tivemos em 1775, nós tivemos uma importante revolução, que foi a Revolução Americana. Que a Revolução Americana serviu de inspiração para que em 1789 viesse a Revolução Francesa. Muita gente acha que é o contrário, né? Revolução Francesa, não, é o contrário. A americana aqui, tá? Nós tivemos a Revolução Industrial em 1840 também, que demarcou muita coisa na Terra. Coincidência, gente? O que é uma transição? A preparação para que venha uma fase, mas não uma fase de vivências iguais, não, coisas novas, diferentes, mais evoluídas em todos os campos, ciência, filosofia, arte e a religião, ok? 1857, como nós já falamos, veio o Livro dos Espíritos, que esse demarcou uma história, tá? Nós tivemos depois, no segundo centenário da transição planetária, 1789, nós tivemos o nascimento de um tal de Einstein. Já ouviu falar? Einstein. Já ouviu falar nesse cara? 1891, olha que interessante, a Umbanda se esquece, infelizmente. Nasce Zélio Fernandino de... Muitos umbandistas se esquecem, infelizmente. Deveria pelo menos dar uma saudação, né? A memória desse grande espírito, que com 17 anos recebeu o padre Gabriel Malagrida, que foi um grande jesuíta, né? Que viveu uma vida realmente dedicada a Cristo, que foi o caboclo das 7 cruzilhadas. Tá? Nosso padre Gabriel Malagrida. 1910, pelo amor de Deus, se vocês não me disserem que foi esse cara que nasceu aqui, eu vou jogar um copo, me dá um copo d'água, né? Eu vou jogar água em cada um de vocês, assim, porque hoje eu tô irado. É Chico? Ah, guria, tinha que ter uma alma salvadora. Chico, que na verdade foi... Kardec desencarna em 1869, né? Ele reencarna 40 anos depois como Chico Xavier. Coincidência ele ter nascido aí? Estou passando alguns pontos. Olha como é que foi a nossa transição planetária. Foi tudo planejado,
tudo arquitetado, nada foi feito por acaso. Grandes almas, grandes espíritos foram escolhidos a dedo para trazer ao mundo a luz do Evangelho. Através da ciência, porque Einstein era extremamente religioso, assim como Tesla também. Nenhum desses cientistas eram contrários a Deus, muito pelo contrário. Tá? Nós tivemos aqui de 1914 a 1918 a primeira G mundial, ok? Em 1918 veio a famosa gripe. Essa aqui foi danada. Essa aqui foi danada. 50 milhões de pessoas. Como é que eles conseguiram catalogar isso na época, né? Não tinha tanta tecnologia, os caras... Cara, foi muita gente. Vai ter mais, de repente, né? Ah, sempre mais, né? É. Sempre mais, né? Isso Diz se que eles conseguirem a Covid foi em torno de 7 milhões, mas indiretamente pode chegar até 15. Não, É. sempre o dobro, né? É. Mas tu vê, olha a gripe espanhola, cara. Que loucura. Aqui que foi o Bittencourt Sampaio, né? Que foi um grande médium do Triângulo Mineiro, que preparou o caminho para Chico Xavier. As pessoas se esquecem disso. Grande Bittencourt Sampaio, médiums de efeitos físicos. Tá? Mas claro que se é muito tempo, também a gente não costuma estudar essas coisas, né? 1939 a 1945. Mas Que- o Davi, desculpa, Nasceu mas meu pela avô. importância dele, deveria ser falado. Nasceu da o? Segunda Guerra Mundial. O que foi, dona? Mas pela importância dele, não deveria ser falado. Eu nunca ouvi falar nesse nome, hein? Quem? Bittencourt Sampaio? Nunca. Tem até filme, né? Nunca. Tem um filme muito Nunca vi bonito que na citação verdade é dele. mais uma narrativa do Lima Duarte. Procura no YouTube a história de Bittencourt Sampaio narrada pelo Lima Duarte. Cara, não tem como não se emocionar. E ele pegou a gripe espanhola, porque os mentores avisaram ele. Ele pegou e ele morreu na febre. Diz que a febre era assim, né? Morreu na febre, assim, delirando e foi. Não tinha que fazer na época. Sim. Não fazer o quê? 1918. É. E o Chico já era vivo, né? Reencarnou em 1910 e não pegou, né, cara? Foi tudo. Porque o vírus ele se espalha, o vírus não tem, o vírus é Vírus é vírus. vírus, é vírus, né? Não tem como segurar. Teve a Segunda Guerra Mundial, aqui teve uma marcação na nossa história planetária. O início do degredo a um planeta ao qual Jesus também é governador, que chama-se Não Se Engane. O exílio planetário começou em tal época e tal. Se fala muito aí fora. Vocês vão pesquisar, muita coisa se fala aí fora. Mas de acordo com a doutrina espírita, Chico Xavier revelou que o exílio planetário, a esse planeta Quiron, que é um planeta na condição de Quiron não é nem provas e expiações. O cara que for degradado para lá, o que ele vai encontrar? O Homo de Neandertal, o Homo sapiens, o Homo denisovano, o Australopithecus, é esse ser que ele vai encontrar lá. E vai ter que se adaptar com essa vida. Vai ter, não é mole, cara. Faz tudo com ele. Por isso que tem beleza, captou bem a mensagem. Por isso que tem a questão do paraíso perdido. Adão e Eva, que foi uma história símbolo trazida por Moisés, é isso. Ele se referia ao degredo de Capela. Porque os hebreus foram a quarta e última etnia a encarnar no planeta Terra. E eram capelinos. Então fica aquela sensação de cheio um paraíso. A Terra hoje é um paraíso para quem vai para lá. É verdade. E olha que a gente nem acha isso, né? Mas para quem recomeça da pedra lascada, o cara tem que começar no neolítico lá, nem é paleolítico, é neolítico, é raspar, cara, é muito louco. Mas é isso aí, é a lei. Rodou na escola, vai para uma escola mais primitiva, porque é de acordo com os teus atos, com as tuas atitudes. Então aqui começou o degredo, o grande degredo, Segunda Guerra Mundial. Cara, foi pertinho da segunda, né, cara? Então, pertinho da primeira, desculpa. Então, acho que, cara, eles já dizem, não, só um pouquinho. Vai. Porque existem 3 classes de espíritos que, segundo Chico Xavier, vão ser degradados. Aqui que está pedindo, já vai te aposentar logo lá. Tá? O primeiro são os viciosos.
O segundo são os violentos. E o último são os belicosos. Belicosos, os de guerra, os que gostam de guerra. O negócio é guerra, é lutar, é bomba. O violento não precisa ser de guerra, mas é aquele que não leva desaforo para casa, eu sou machão, sou mais eu, aquela história toda. E o vicioso é aquele que já contraiu uma demanda de vícios no seu espírito tão grande, que não adianta nem as próximas reencarnações, ele não consegue mais se recuperar. Não consegue mais, não tem mais tempo para se livrar desses vícios que ficaram muito enraizados no íntimo. E vícios que eu digo, vícios de todas as espécies. Todas. Então essas três classes de irmãos, infelizmente, são os que já estão indo desde 45 por aí. Tá? Se tiver alguma pergunta, pode levantar a mão. Tá? Vamos continuar aqui. Nós temos também... Oi? Eu estou me bobeando. Fala. Não. Toca a ficha. Tô bobeando. 1969, agora vamos para o último centenário. Ai, eu já tinha nascido. Da transição planetária. 1969, o homem vai à Lua. Mas isso é um acontecimento, né? Interessante, mas não é importante. Não. Ocorreu o terceiro concílio solar de todas as potências angélicas do nosso sistema solar. Todos os Cristos de todos os planetas do nosso sistema solar se reuniram nessa data de 1969. Para quê? Para decidir o futuro da humanidade. Porque em 1947 ou em 45 estoura 2 bombas atômicas, Hiroshima e Nagasaki. Isso chamou a atenção de todo o sistema solar, inclusive dos UFOs, dos Irmãos das Estrelas. Porque em 1947 cria-se uma nova ciência na Terra, que é a ciência da ufologia. Porque a partir de 45 eles começaram porque chamaram a atenção. Não, bomba atômica não. Não vamos permitir, e os cristos se reuniram para decidir. E agora, o que a gente faz com essa gente? Porque eles vão se matar. A Guerra Fria, União Soviética e Estados Unidos estavam armados até os dentes. E outra, não é bomba, míssil, é bomba nuclear, é coisa de destruição em massa. E a coisa foi ganhando força, foi ganhando e o trabalho foi ocorrendo. E eu acredito que nós só não entramos realmente numa terceira guerra nuclear, com conflitos nucleares, por causa desses caras aí. Porque existem vários relatos de intervenção de tecnologia de fora da Terra para queimando ogivas, derretendo ogivas nucleares, trocando os códigos-fontes de lançamento. Cara, se vocês estudarem, vocês vão ficar de boca aberta. Que aí a ufologia ganhou força. Tanto é que em 47 foi determinado pela ciência internacional que criou-se uma nova ciência que é a ufologia. Tanto é que hoje já se discute se vai liberar ou não. Né? Então ocorreu um concílio solar em 1969, onde Jesus, que é o Cristo da Terra, solicitou uma moratória para nós de 50 anos, que durou de 1969 até 2019. Se nós não entrássemos em conflito nuclear, passássemos dessa data limite, a famosa data limite, nós avançaríamos e não entraríamos mais em guerra nuclear. Pelo menos é o que foi revelado. Agora estão de novo, né, Davi? Não, mas sempre foram, né? Sempre foram. Aquele povinho ali é sempre em guerra. Né? Exatamente. E aí em 71, Chico Xavier vai no programa Pinga Fogo, 94% dos aparelhos televisivos do Brasil, todos ligados nesse. Só isso, ele foi o maior programa, cara, ele foi o top do top. 94% dos aparelhos assistiram ele no Pinga Fogo. Tá? Aí só que no momento que ocorreu essa programação dos Cristos planetários, Jesus deu ordem para os Irmãos das Estrelas para intervir, para ajudar, para nos auxiliar. Isso foi revelado. As coisas começaram a acontecer de uma forma muito curiosa. Por exemplo, em 86, a União Soviética instala a chamada abertura, que a União Soviética que era o perigo da época, né? Em 89,
Não sei se vocês se lembram. Vocês se lembram do tal de Muro de Berlim? Sim. Isso demarcou a história. A gente acha que é coisinha, não. Isso demarcou, politicamente, demarcou influenciou muita coisa na época. O Muro de Berlim, nos anos 80, né? Em 91, ó, em 1991. Oi? A Roberta nasce. 91? É. 91 a União Soviética cai. Influenciado pela... Claro, exatamente. Aí vira a Rússia, coisa que a gente sabe que hoje em dia não está fácil para os lados de lá, mas está caminhando. E no ano 2000, pouca gente sabe, aqui tem um detalhezinho muito importante. O bug do o bug do bilhete também, mas tem uma coisa interessante aqui. Aqui que é coisa que é uma outra data limite que foi revelada por Chico Xavier e que realmente me impressionou bastante. 2 acontecimentos: reencarnação de espíritos avançados não são evoluídos. Do ano 2000 para cá, espíritos avançados em tecnologia, em ciência, em conhecimento, em filosofia e tudo mais, tá? E a não desencarnação, ou a não reencarnação, perdão, dos espíritos Aquela galera que vive lá na Terra, aqui dá um umbral, né? Essa galera que vive aqui assim, ó, ou que vive talvez num umbral grosso, e que são espíritos, que a doutrina espírita chama de perversos, porque é pesado esse nome, né? Mas eles utilizam. Perverso não é qualquer espírito, não é um obsessor, não é um violento que está aí, não é um marginal do astral, um quiumba, um rabo de encruza, não. É gente da pesada, organizado, muito organizado. Acho que semana passada eu falei de uma visita que Chico fez a uma cidade das trevas, que chegou lá, era todo mundo bem, os caras, só que os pés de bode, os pés caprinos. E o Chico, mas só um pouquinho, mano, acho que a gente veio no lugar errado, as pessoas são muito educadas, não beba esse líquido. Tudo bem, tinha um líquido lá que eles serviam, o Chico disse que era meio azulado assim, aí disse, não beba esse líquido, sim senhor, sim senhor. E eles não vinham Emmanuel e nem o Chico via. Sim. Ele estava numa outra frequência, não numa outra dimensão. Não dimensão, viu só? Não é dimensão, uma outra frequência. E aí ele disse, não, mas a gente veio pro lugar. Então tá, olha pros pés dos caras. Ele olhou pros pés assim. Eu me lembrei dessas imagens que são vendidas aí fora. Então o que acontece? Então o ano 2000 foi um grande marco na história. Dentro de um planejamento de 300 anos, gente. Isso aqui não é por acaso. A partir daqui, em 2000, qual foi o espírito, aí eu já não diria avançado, já diria evoluído, que reencarnou no ano 2000? Alguém sabe? Emmanuel. Perfeito. Acaso? Coincidência? Programação, planejamento. Inclusive André Luiz também. André Luiz já está reencarnado entre nós aí. Humberto de Campos, a galera tá toda aí, cara. Então, com 26 anos. O Emmanuel sim. O Emmanuel tá com 26 anos. Se eu não me engano, no interior de São Paulo. A profissão dele é professor. Disseram que ia ser o próximo político, não é nada disso. Professor. Aí perguntaram pro Chico, tá, e como é que a gente vai reconhecer ele, mano? Nada. Esquece isso aí. A gente vai reconhecer ele pelas obras. A gente não sabe se ele vai trazer livros, o que ele vai fazer. O Chico não quis evitar. É muito louco isso aí, cara. Muito doido. E é isso aí, gente. Em 2019, nós temos aqui, aliás, do ano 2000, nós temos esses 2 tipos de espíritos que estão aí batendo a porta. Que já bateram a porta. Esses trevosos que não estão reencarnando mais. Isso representa um grande alívio, que não tem como ser diferente. Não tem como ser diferente. Os caras têm que ser exilados para aquilo. E outra, a gente precisa de uma galera nova para renovar, né? Por isso que existe a reencarnação. A desencarnação é que quando a gente esgota todas as possibilidades de aprendizado nessa vida. Por isso que a reencarnação ela existe. Não é só por questões biológicas que a gente não suporta,
que é a pessoa com 80, 90 anos. Não é só isso. Porque a gente estaciona, a gente não consegue mais aprender. Ah, mas eu sempre tenho coisas novas para aprender, mas chega uma hora que esgota. Então tu precisa dar um alívio para a cabeça, subir para um plano colonial e ver outras coisas. Rever outras pessoas, é muito interessante isso aí. Tu precisa dar um alívio. E a reencarnação é para isso. Porque chega uma hora que lá numa colônia espiritual, por incrível que pareça, a gente vai sentir tédio. Que aconteceu isso com o André Luiz, ele sentiu tédio. Tá, eu sei, tá tudo maravilhoso. No livro Mensageiros ele fala isso. Aí, se eu não me engano, a enfermeira Narcisa, ela disse o seguinte para ele: André, tu é um cálice luminoso, porém vazio. Disse, como? Sim. Tudo que tu aprendeu, tudo que tu vivenciou aqui no nosso lar, hoje tu é um cálice luminoso, André, mas tu é vazio. Por isso que tu tá sentindo, cara, mano, obra, claro. Aí foi quando ele sai de nosso lar e começa a peregrinar. Aí, por exemplo, Mensageiros ele desce para a terra. Aí o Libertação ele vai para as trevas. Depois tem outros livros, os Missionários da Luz. Ele começa a obrar, ele começa a trabalhar, ele começa a sair. E hoje o que aconteceu com ele? Chegou uma hora que também ele esgotou as possibilidades de um desencarnado. O que acontece agora? Vai ter que reencarnar de novo. Olha aquilo. E aquele que não quer reencarnar? E aquele que foge da reencarnação? O que acontece? Vai sofrer, né? Um autista é um. Um autista ele reencarna compulsoriamente, à força. Porque a lei determina. Então ele vem brabo, irritado, escondido nele. Porque o autista é assim. Só que o Chico disse, são seres inteligentes. O autista não subestima o autista, ele é inteligente. Ele pode ter limitações físicas, que tem níveis de autismo. Muitos têm aquela limitação, mas fora daquela limitação física são seres extremamente inteligentes. Extremamente inteligentes. Tá? Bom, o que acontece aqui? Chico Xavier também nos revela duas coisas. Que Jesus viveu numa era chamada Era de Peixes. Você se lembra desse? Acho que é mais ou menos isso, né? Mais ou menos é o símbolo. Por quê? Porque a era que Jesus encarnou na Terra foi a chamada Era de Peixes, que se iniciou há 100 anos antes de Cristo, 100 anos antes do nascimento dele, e uma era, ela dura em média 2.157 anos. Então, se começou há 100 anos antes de Cristo, ela irá finalizar em 2057. Entrando em 2057, que vai entrar a famosa era de Aquário. Porque daí tu pega 2057 e soma mais 2157 para frente. Isso vai dar o que aqui? 4.000 e poucos anos. Então, o que acontece? A famosa data 2057 é uma data que vai terminar a transição planetária, termina a Era de Peixes, que foi a Era de Jesus, inicia-se a Era de Aquário. Em 2057, termina a fase de provas e expiações e entra a fase de regeneração. Que leva quanto tempo essa fase de regeneração? Chico ensinou. 7.000. Aí eu pergunto para vocês, o que é essa data aqui? Porque Emmanuel afirmou isso no livro Plantão de Respostas. A Terra entrará em regeneração em 2057. Desculpa. Não, capaz. 2057 se conclui? Se conclui, né? Se conclui porque já muita entramos, coisa, né? já estamos nessa fase, né? Sim. 2057 ela entra no auge, no ápice da coisa. Ela entra definitivamente na era, porque muita gente acha que a Era de Aquário já entrou. É por isso que eu estou alertando. A Era de Aquário nem entrou ainda. Porque entre uma fase e outra, ok? Existe uma transição. Elas se mesclam. Claro, uma preparação. E a preparação de 300 anos. Então, encerra uma era, que uma era ela dura 2.157 anos. Uma era.
A era de peixes vai terminar em 2057. Entra a era de aquário. A fase de provas e expiações termina em 2057. Aí entra a fase da regeneração. Mais 7 mil. Olha que loucura essa data, meu. Nós ainda não felizes. Pra entrar não, regeneração. Sim, mas aí para rumo ao mundo Não, feliz. sim, mas 7 mil anos, né? Ah, isso aí é Bota aí 2051. Ó, mais 7 mil, bota lá, quanto é que dá? No ano de 9057 depois de Cristo, Já reencarnei. aí vai entrar feliz. Cara, isso aqui é doutrina espírita. Isso aí ninguém ensina aí fora. Que as pessoas confundem provas e expiações com era de peixes. Os caras não sabem nem o que é uma era. Uma era, 2157 anos. Uma fase, 7 mil anos. Pelo menos a fase de regeneração é 7 mil anos. Aqui eu não sei quanto tempo leva. Não sei se é de 7 em 7, não sei. Sei que essa fase, o Chico diz, ó, é 7 mil anos que o planeta vai ter. Quando chegar em 9057, esse ano, aí nós entramos na feliz. Que loucura, né? Tem estrada. Aí entra as bem-aventuranças de Jesus. Bem-aventurados os pacíficos. Bem-aventurados os puros de coração. Bem-aventurados herdarão a terra. Pois não. Tem algum fato já do que como é que vai ocorrer em 2057? Já está descrito assim, como vai ser essa transição? Como é que vai ser? Se conclui ali. A transição ela tá correta. Tá. A finalização da transição, isso. Nós estamos em. Finalizou, e aí vai acontecer o quê? Só que tá preparado. Sério? Sério? Olha, Quero saber. Nós estamos em 2026. 66 anos. Até. Ô, Ari, tu veio até agora não quer me dizer. 66 foi lá? Sim, 2057. Ah, não, deixa eu ver. Alguém faz a conta. 80 anos, cara. Faltam 29 anos. É? Gente, olha só. Vai. Nós já vamos estar desencarnados. Claro, a maioria de nós não vai. Mas o que é? Vamos estar desencarnados, vamos estar nos preparando, vamos voltar para uma colônia e para reencarnar já numa terra em regeneração. Porque reencarnação, excelente pergunta, reencarnar a partir de 2057, somente espíritos em regeneração. Aí que eu alerto uma coisa. Para reencarnar depois de 2057, segundo o meu conhecimento, segundo até onde eu entendi, o espírito, a alma, tem que ter um propósito diferente. Ela tem que ter um propósito de regeneração. Senão, meu amigo, vai para aquilo. Porque o que acontece? A partir daqui, em regeneração, viciosos, sinto muito. Cara que é viciado em sexo, drogas, sexo e rock and roll. Eu não sou mais, mãe. Eu não sou mais faz tempo. Você só Droga, ela quer ser droga. Ó, Sexo, sim. o violento. Não, eu tô falando vício. E nem bélicos, né? Não. Tô falando celibatário. Tô falando celibatário. Ó, violento. Violento e belicoso de guerra. Não, já é. Você. Mas aí que tá, o que acontece? Tu vê que coisa interessante. Eu também às vezes eu me faço, pô, a gente está aqui para 2019, tá cheio de guerra aí fora. Como é que vai fazer? Aí entra a resposta de $1 milhão, né? Que é aquela pergunta, mas e aí, como é que vai ser? O mundo tá fervendo, meu amigo. Aí, o que eu ouvi? O que eu sei, pelo menos? É mesmo? E tu esqueceu que todos vão desencarnar. É verdade. Tu acha que Deus é burro? Ele sabe. Essa galerinha que vai desencarnar em 45. Tem muita gente que não vai. Os de agora. Tô botando no mesmo. Tô botando bala em todo mundo. É político. Assim. É todo mundo. Vou repetir. Quem é de guerra, quem é violento e quem é viciado,
Porque dinheiro, poder, ambição é vício. Sim. Ah, é. Dançou, cara. Porque para voltar para a terra porque ó, quando eu falo em regeneração, gente, o que eu ouço? Vai ser uma maravilha. Nossa, planeta regenerado. Ele vai estar Ele vai recém ter- iniciando. 7.000 anos, ele vai entrar em regeneração. E os caras já estão dizendo que o umbral está sendo limpo. Cara, mas é o que mais só pesquisar, mas como? Mas então quem está nascendo agora, que vai chegar nessa fase, já é pessoas que estão nascendo com regeneração. Ó, são espíritos. Avançados. Mas não são evoluídos? Não. Não tem nada de evoluído. São essas crianças que nos assombram. Que é uma criatura, né? Vamos combinar. Nos assombram. Tocam piano, sim, cara. E quando a gente voltar, a gente não vai voltar mesmo. Se a gente não voltar com o propósito de encarar um planeta em regeneração, de pelo menos não buscar esses 3 fatores aqui. Quando Jesus disse sinais do céu, ele está dizendo ufologia. Porque em 47, porque nós vamos ter muito contatos. Vai ser contato assim, porque não vai ser mais um planeta dividido por países. Nós vamos ter um centro, como é que é? Um centro, tipo um conselho mundial. Para quê? Para que esse conselho mundial possa se relacionar com os irmãos das estrelas. Vai ser um planeta que finalmente vai ser reconhecido pela Confederação Galáctica. Porque hoje, atualmente, o nosso planeta, principalmente na época antiga, ele dizia, nosso planeta, para os mundos mais superiores, ele é conhecido como um planeta de alta periculosidade. E ainda é, mas isso vai mudar. Porque essa galera toda aí, os barba branca, cabeça branca principalmente, que esses caras que são ainda, esses aí eu tenho pena. Eu não sei se foi tu que falou, Davi, Tem pena. que os extraterrestres passavam assim sobre a Terra e dizia uma placa vibrando, provas e expiações, eles desviavam. Esses aí são perigosos, saiu. Cuidado, planeta hostil. Isso. E o Chico confirmou isso aí. Que para mundos superiores não é extraterrestre, é tudo. Encarnado ou desencarnado, não importa. Não importa. Os caras, um planeta de alta periculosidade, planeta hostil. Mas isso vai mudar. Mas aí tu diz, mas como é que vai mudar? Porque se a gente olha hoje como é que está a situação, pelo amor de Deus, não vai mudar nunca. Mas rapidinho, eles morrem tudo. Cara, um pouco. O que eu vou dizer? Eu não sei o que pode acontecer para começar a mudar, eu não sei. Nós temos um malucão aí que é um xerifão, que voltou para botar ordem no mundo, que não tem nada de evoluído, mas ele é um Nabucodonosor, que foi importante para sua época, que a história não reconhece. É um Alexandre o Grande, que foi importante para aquela época. Um Júlio César também foi importante. O Napoleão foi importante, até porque o espírito de Alexandre o Grande, Júlio César e Napoleão era o mesmo. Ele veio 3 vezes, porque ele tinha aquela facilidade de organizar uma situação que a gente não sabe, que a história não conta. Mas Emmanuel não conta. Não, ele veio para cumprir uma missão. Assim como Roma também. Só que faliram, caíram vítimas de si mesmos. Mas eles vieram com propósito, por isso que eles tiveram poder. Eles tiveram amparo. Só que eles se desviaram. E mesma coisa esse cara está fazendo aí. Se deixar o outro lado tomar conta, aí já era. É por isso que o Emmanuel veio professor. Se ele viesse político, nós tínhamos um risco aí de se desviar para ter cortado do Emmanuel. E agora, né? Porque eu acho que eu acho que os políticos, nessa fase de regeneração, eles vão retornar com um propósito diferente depois de passar por uma situação muito penosa de remorso e arrependimento. Sabe? Por que eu digo isso? Porque a Chico Xavier revelou que Paulo de Tarso, já ouviu falar? Paulo de Tarso, ele foi um senador romano, né? Que perseguiu e matou muitos cristãos. E ele hoje, um dos trabalhos de Paulo de Tarso é resgatar políticos decaídos e que estão sofrendo muito, mas que estão com remorso, com arrependimento. Essa história de Paulo de Tarso me dá muita esperança, sabe?
Na minha vida. E você sabe quem foi Paulo de Tarso? Vocês já ouviram falar no rei Saul? Ele foi o rei Saul. O primeiro rei dos judeus. Depois veio o rei Davi, né? Ele foi o primeiro. Ele caiu porque ele se zangou contra Deus, se revoltou. E ele veio tempo depois como Saulo de Tarso. E aí quando ele teve um encontro com Jesus em Damasco, Jesus, Saulo, Saulo, por que me persegue? Jesus! Aí, tanto é que ele foi rebatizado como Paulo de Tarso. E hoje ele resgata espíritos de políticos decaídos. Ele tem muito trabalho. Então eu acho que muitos dos políticos que vão assumir essa época aqui, eu acho que eles já vão estar com consciência de que não, chega, basta. Mas vão ter que encarar de novo a missão, né? Erraram, faliram. Também não estou dizendo que são todos, né? Quem sou eu para dizer como é que vai Fazer ser? a prova de novo. Mas já em regeneração. Ou seja, vai ser mais fácil. Porque já não vai muito. Agora tu diz assim, mas então vai ser uma maravilha. Claro que não, vai ter muita coisa para trabalhar. Por isso que não vai ser demarcado que nem mas daqui para lá como é que vai ser? Vai ser a mesma coisa, vai continuar tudo a mesma coisa, não vai mudar nada. Mas aparentemente não vai mudar nada. Mas essa geração que está vindo aí, que vão assumir postos importantes na vida, como na ciência, como na administração pública, como vocês estão entendendo? Nas faculdades, nas universidades, aos poucos a revolução vai ser assim, ó, vai ser silenciosa e pacífica, porque os cabeça branca vão desencarnar, e aqueles que não quiserem vão, porque a desencarnação ela é um marco, ela demarca realmente isso aí. E não está aí. E chegando lá, meu amigo, lá vai se contar uma outra história, né? Do paraíso perdido, aquela história, Adão e Eva comeram a maçã do pecado. Lá vai ter um Moisés que vai criar um livro chamado A Gênesis. E assim as histórias vão ter. Por que as histórias se repetem? Porque é nas repetições que a gente aprende. Por isso que a gente reencarna, para repetir. Não tem outro jeito. Se a gente lê um livro, a gente aprende. Se lê segundo, aprende mais. Na terceira, aprende mais ainda. Tem que estar sempre estudando. Quanto tempo eu já estou passando esse conhecimento aqui? Mas todo ano que eu passo isso, parece que a gente fala alguma coisa. Sempre tem algum pontinho, alguma coisa diferente. Compreensão ética. Porque a gente tem que estudar. A gente tem que estudar. E todos nós aqui hoje, puxando um pouco a brasa para o nosso assado, nós que estamos nessa jornada chamada Umbanda. A Umbanda, na verdade, ela é uma escola que está nos dando uma oportunidade, né, gente? Ela está nos oportunizando, de uma certa forma, até nos treinando para que a gente possa aprimorar nossa alma para chegar aqui. Porque trabalhar com pessoas não é fácil, lidar com pessoas carentes não é fácil. Todos nós trazemos as nossas imperfeições. Tratar um doente sabendo que tu também é doente não é fácil. Não é fácil. E ainda mais tratar bem, né? Porque eles não querem só que tu trate. Eles querem que tu trate com o coração. E às vezes tu não tá legal para atender um consulente, pô. De novo, De novo, né? De novo, essa cria. Não, tem uma aqui que é piana. Todo mundo conhece. Aí tu olha assim, passa para outro. E às vezes tu dá assim, Eu não atendo mais. Às vezes quando eu dou uma escondida assim, Vai lá, olha pro canto, quando eu vejo até uma criatura na minha frente. Leva o pensamento, minha irmã, a Jesus. Aí eu só escuto, como sempre, né, cara? Como sempre, eu não canso de tomar porrada, né? Tu acha que tu tá fazendo? Sim, Senhor, sim, Senhor. Jesus, valeu-me, Nosso Senhor. Claro. Eu É fazia. das repetições. O que você está falando? E Davi, Tu não tá no saco pra atender, cara. Davi, Pô, faz uma oração. Caixãozinho? Não tá legal, cara. É ou não é? Sei. Gente, alguém aqui tá 100%, eu levanto a mão. Às vezes tu não tá com saco, cara. E quando a gente sabe que repete. Mas de novo eu já falei pra criatura, não tem jeito. Tem que ter fé, ora. Mas Joaquim tem 15 anos. É 15 anos que ela escuta a mesma coisa. Tá falando de quem? De uma Tô pessoa? falando de uma Tá senhora sendo que gravado. Meu Deus, tem 15 anos, tem pai Joaquim, 15 anos ela vai lá.
15 anos ela escuta as mesmas coisas. Comigo ela já nem vem mais, porque um dia ela veio, eu tava com a Aimoré, e eu passei na frente da Aimoré e falei poucas e boas pra ela. Eu disse, não adianta tu tá te consultando, gastando médium, gastando energia, gastando caneta, se tu não cumpre aquilo que te pedem. Tu não faz o que te pedem, tu sabe o que é pra fazer, tu sabe. Comecei a ficar brava. Não claro, eu passei, tô falando que eu passei na frente dele pra falar isso. Sim, não, claro. Porque eu já não. Porque tem um processo mediúnico. Ele tem toda a paciência, tudo, mas eu não tinha mais pra ouvir as mesmas coisas 15 anos. Mas faz tempo que ela não vem. Faz tempo que ela não veio, Faz né? tempo Quando que ela veio não não é a mesma história? Sim. Quem já atendeu ela Faz não é a tempo. mesma história? Às vezes tu tá cansado. E né, a cara? gente diz, minha irmã, É. por favor, faz diferente. Faz diferente. Não adianta. Deram oportunidade dela trabalhar na casa, deram oportunidade dela estudar, deram oportunidade vários anos. Pior não é isso, pior que ela vai te ensinar. Não, mas eu tenho que fazer isso. Não, mas ela tá 15 anos, que a gente falou, pelo amor de Deus, ela tá 15 anos ainda aí. Mas daí ela está subjugada Mas eu tenho. Ela já está subjugada. Vocês têm lá em casa. A verdade dela é que tá certa. Ela não adianta mais. Não, Os e a espíritos não, obsessores dela. não, Sheila, ela sabe, ela reconhece. Ela aceita, mas parece que a obsessão que ela tem ela é tão forte que não faz ela cumprir aquilo que ela tem que cumprir, entendeu? Não deixa. É Quando que ela ela- começa a vir direitinho Entendi. nos tratamentozinhos ali quer dizer, na outra. Cometria. Não adianta. A apometria que ela tem que vir, quando ela começa a vir, aí ela vem direitinho, Olha, depois eu tenho uma vez por família, mês, depois lá. Quando a gente vê, ela vem com papel de 3, 4 meses Preguiça. atrás. Isso é preguiça. Consegue dominar. É preguiça. É muito obsediada. É muito obsediada. Cara, tem pessoas assim que tu. Olha, não sei, eu já quebrei a minha cachola pensando como ajudar, Eu sei. o que falar, aonde encontrar, Terrível. aonde. Terrível. Não tem como. Eu não sei mais, aí eu larguei de mão. Tem que largar, tem que entregar pra Deus. Né? Larguei de mão. Deus que me perdoe, né? Não, mas Se me é. largar de mão também, né? Eu vou merecer, né, isso. Mas é uma pessoa assim, cara, quem sabe, né? Mas aí que tá, tu deixa as portas abertas, né? Sim. Então isso aí não. Ah, mas eu não atendo mais porque eu não tenho mais. Não, mas aí que tá, paciência, né? Não tenho mais. Eu também, eu tenho. Às vezes eu não tô. Eu não, pra ela, não. Às vezes eu não tô com paciência nem pra incorporar. Às vezes eu chego aqui, mas às vezes eu cheguei aqui e diz assim, ó, e hoje eu não. É, O senhor não vem me encher o saco, que hoje eu vou dar um apoio, eu tô aqui pra apoiar. Para, às vezes eu quero dar um... Fica do lado aqui. Cara, eu já escutei várias vezes, é porque eu não vejo, não escuto, mas às vezes é aquela impressão, cala tua boca. vai trabalhar e Se eu girar, eu vou cair. Eu vou passar vergonha. Aí que gira, sabe? Aí ela na frente aqui, a cabeça velha, o cérebro já tá assim, ó. Cara, então não tem o que fazer. Mas uma coisa eu aprendi na minha jornada, uma experiência pessoal. O mais importante não é deixar de admitir as nossas imperfeições. Porque teve uma época que eu queria também, entrei numa neura, não, tem que ser certo, tem que ser certinho, tem que ser perfeito, quase enlouqueci. Já fui assim. Olha, foi A doutrina espírita. o cara foi pior. Foi pior. Não, tem que fazer certo, tem que ser certo, quase enlouqueci. Vou parar com a carne, vou comer não sei o que, vou virar vegetariano. Não. Cara, quase enlouqueci. Aí chegou uma hora assim que eu, opa, aí parei, não, parou. Então, acho que o importante não é a gente não admitir as nossas imperfeições. O importante é não parar. Não parar. É a única coisa que eles até hoje, a única coisa que dizem, meu filho, tudo isso que tu está falando, a gente te conhece. Então eles não é bobagem. Não parar. Continuidade. Essa é a palavra-chave. Isso o Birajara me ensinou há 30 anos atrás.
continuidade, não para. Não para. Mas eu não tô legal, não para. Não para. Tá, mas como é que eu vou assim, desse jeito lá? Não para. Segue, né, Naíra? É a única coisa que eles pedem pra mim. Vai. E é interessante que às vezes a gente chega meio quebrado aqui, chega aqui, acontece uma coisa diferente. Dá um tchan. Dá um abraço, isso o Chico disse, né? Pô, um abraço, aliás, Emmanuel ensinou isso uma vez pro Chico que estava em crise. Tu recebe vibrações de alegria. Tu muda, muda ou não muda? Às vezes tu chega quebrado aqui, eu chego ranzinza, o cara já tá ficando meio velho, né? Chega ranzinza, chega aqui, dá um abraço no outro, parece que dói. E as vibrações de alegria que a gente recebe do outro, fora o Congá, que também está te abraçando, e muda. Então o negócio é dar continuidade. Errado ou certo, para eles não importa, né? Não importa. É dar a continuidade. Isso vai nos preparar para entrarmos, vou repetir. Eu sei que tem muito espírito que já está lá na frente, como Emmanuel, por exemplo, que reencarnou em 2000. Mas são exceções à regra, gente. Porque o planeta, ainda a maioria, são que nem nós, assim, muito perfeitos. Então o negócio é dar a continuidade. Para quê? Para que a gente possa realmente preparar nossa alma, conscientizar nossa alma de que a gente precisa entrar nesse processo de regeneração com o espírito firme. Vacilar, a gente vai vacilar. Porque vai ter dias e dias, né, Davi? Nós falamos de ontem. Claro. O meu dia ontem. Então vai ter dias e dias, né? Para a gente viver, para a gente experimentar, evoluir, né? Passar. Porque quem aqui não passa trabalho, quem aqui não passa dificuldade, quem aqui não se frustra, quem aqui não vem às vezes de saco cheio para o templo, às vezes, né? Mas aqui é a escola que vai nos aprimorar a nossa alma. Querendo ou não querendo, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Né? Eu digo por mim, estou falando por mim, assim, ó. Né? Então, eu fora daqui, meu Deus, vai piorar muito. A gente fala esse é o que pensamento. Aqui já está difícil pra gente. Vai ser muito mais difícil a minha vida sem a espiritualidade. Tá? Até nem digo essa casa, né? Porque a gente não tem que ser assim também egoísta, né? Tem outros lares de Umbanda maravilhosos, sabe? Mas eu nunca vi alguém que saiu do Pé Joaquim e não voltou. Pode falar o que é, mãe de santa é louca, mãe de santa é isso, mãe de santa é intolerante, mãe de santa mas todo mundo volta. Todo mundo volta. Ou me fala, posso voltar? E às vezes eu digo que sim, às vezes eu digo que não. Dependendo do fato, o que aconteceu, como foi, não, minha filha, fica aí, procura outro lugar, já não deu certo, não vai dar, procura outra casa, vai, né? Tu saiu tão ferida, tu saiu tão magoada, será que vale a pena um retorno? Pensa bem, se não vai mexer mais com essa ferida, então deixa assim, né? Mas o Pai Joaquim, essa casa não é porque eu fundei, né, e coisa e tal, mas ela é maravilhosa, a espiritualidade, a egrégora dela é maravilhosa. A minha professora saiu daqui maravilhada. É verdade. Ela chegou em sala de aula e falou. Ela está encantada. Ela está encantada. O rostinho dela se sentiu. Olha, e é uma mulher inteligentíssima. Ela tem uma cultura, assim, ela é psicóloga. Tem que conversar com ela em sala de aula para ver o que ela coloca e a espiritualidade que já tem nela. Tu vê, né? Ela já tem aquilo nela. Assim. É que é uma casa com uma proposta de ensinar e preparar espíritos para a nova era. Que a nova era, gente, que a gente tanto fala aí fora, é isso aqui, ó. Mas a nova era já entrou. Não entrou. Nós estamos em transição. E hoje o objetivo do estudo é só isso. Existe uma linha que demarca, um tempo que demarca uma passagem de uma fase para outra, que não é assim. Por isso que a paciência de Deus, de Jesus, é imensa. Tu vê? 300 anos. Em 300 anos, em média, segundo Chico Xavier, a gente reencarna 2 vezes. Então, nesses 300 anos, a gente teve 2 encarnações. Possivelmente essa seja a última, que a gente já está batendo no final dela. A gente teve uma aqui atrás, ó. Quem é que duvida? Eu não duvido. Duvidar de Chico Xavier? Doutrina espírita. E outra coisa que o diferencial da casa é isso, ela traz a doutrina do Cristo para cá. Ela dá esse estudo, que isso aqui é maravilhoso. Que aqui nós temos os encarnados, mas sabe-se lá quantos desencarnados estão aí ouvindo? Estão precisando.
E realmente, gente, assim, ó, por experiência própria, não parem para recomeçar depois. Porque eu fiz isso e me lasquei. Deem continuidade. Quebrado, estropiado, vai embora. Ah, mas aqui eu não conseguia, trabalho, estudo, beleza. Mas tu tá dentro ainda. Daqui a pouquinho vai liberar e tu volta depois. Mas não que nem eu fiz, eu parei. Quer saber? Não quero mais. Vou fazer outra coisa. Tomei um rapão, como sempre. Só com penacho assim. Última vez ele me deixou com o olho desse tamanho. Sem me doer. Eu ainda fazia aqui, ó, não tá me doendo, ó. Não tá me doendo, ó. Não tá me doendo, ó. Não tá me doendo. Ainda fiz, não tá, eu com o olho desse tamanho. Caí numa altura, não sei como me queimou. É bom quando tu fala isso, Davi. Aí o pai Ogum, teve um Ogum que veio falar comigo. E aí, meu filho, como é que tu tá? Eles não riem, né, cara? Não, tô bem. Eu com óculos escuros, só que o volume do óculos é assim. O óculos com a mesa. Isso foi só o penacho dele. Imagina se ele te dá uma mãozada. Eu digo, mas até que o homem é forte. Cara, espírito rebelde que nem eu. Coitado. Que a pior ripa é de caboclo. Tá E tem gente que não acredita em ripa de caboclo. Eles dão. Mas o meu falecido pai, que não acreditava em nada, do nada ele disse assim, esse teu caboclo te deu uma rasteira, hein? Viu? E o que é isso, pai? Onde é que tu tirou isso? Do nada assim, cara. O velho olhando a televisão, olhando o jogo. E olhou pra mim assim, esse teu caboclo te deu uma... E voltou a olhar o jogo, cara. E eu, que isso, velho? Tá louco? Viu? Teu pai era mais Sinais do que céu. tu. Ó. Fenômenos extraordinários. De que isso? O velho me edilizou ali na hora, só olhou pra mim assim. O pai já tava, doente. Teu caboclo te deu um pau. Aí voltou a olhar o futebol e eu não tinha Alzheimer nem nada, mas o velho não acreditava em nada. Mas como é que pode, cara? É assim que funciona. Então qual é a mensagem? Dê continuidade, prossiga. Porque, querendo ou não, o tempo está Passando. O tempo está passando. E nós estamos em 2026. Gostando ou não, acreditando ou não, querendo ou não, as coisas estão andando, porque o universo se estrutura em luz, som e movimento. Não tem querer. Não acredito, não gosto, vou ficar sentado na pedra de Xangô vendo a banda passar. Beleza, mas ainda assim tu está te movimentando. Tu faz parte desse jogo aqui. Não tem o que fazer. Só não sabe onde é que vai parar, né? Mas aí que está o legal da coisa. Se a gente soubesse onde a gente ia parar, a gente ia criar uma expectativa e essa expectativa ia virar uma angústia. Porque a gente não sabe esperar. Ou não ia fazer nada. Ou estacionaria, porque vai dizer, eu vou lá pro mundo feliz. Então eu tô legal assim. Não preciso fazer mais nada. Vou pescar. Então a gente tá ali, ó. Fechou, gente? Alguma pergunta? Mano, aí é 31 anos, tá? A 31? 31, tá. 29 para 31, minha filha, para 300. Não, mas daí 2 anos. É que ela tá contando até o último minuto. Eu vou ficar aqui até. Ela tá esperando, ela vai nos dizer o que vai acontecer lá no Gente, só um pouquinho, vocês pararam para pensar. Os 300 anos, onde é que nós estamos? Parem para pensar um pouquinho. Assim, ó, sem raciocinar, deixa fluir o coração. Falta só 10%. 10%? Cara, olha só, a gente está aí, cara. Ou seja, quando a gente se for, a gente só vai retornar para a Terra já em regeneração, cara. Então, o aqui e agora é fundamental. Gostando ou não, acreditando ou não, o tempo está passando, não tem. Porque isso é lei. Como eu falei desde o início, são fases e são ciclos que o planeta está passando. Não tem querer, não tem gostar. Não tem. Por isso que a gente está vendo, isso está em... Só mais um minutinho, tá, né? Por isso que a gente está vendo, isso é Apocalipse, está lá em João Evangelista. João Evangelista, ele viu isso no Apocalipse. No final dos tempos, o mal se tornará ainda pior. E aquele que for do bem se tornará ainda melhor. O que é isso? É a potencialização.
Porque o funil está chegando, está funilando. Quando a coisa começa a funilar, o que acontece? Ela O dedo fica maior. fica, a velocidade fica maior. Velocidade. Então as pessoas ficam mais agitadas. Polaridade, se a pessoa de polaridade negativa, como a gente estava vendo, ela vai botar para fora a polaridade positiva, a negativa. Se ela é de polaridade positiva, ela vai botar a polaridade positiva dela para fora. É uma luta interna, vocês não estão notando. A gente está numa luta interna, cara. Ora a gente está bem, ora a gente está numa irritação medonha. E não é o ciclo solar, é nada, é interna, porque os prazos estão terminando, se esgotando. Isso aqui é fundamental. E é uma bênção a gente estudar isso aqui. É uma bênção, porque muitas casas de Umbanda não estudam isso. É uma bênção. Ah, e essas pessoas que Nem, desculpa, mas nem centro espírita, né? Não. Não, nesse Não. Nem centro espírita Não. se estuda isso. E essas pessoas que estão aí, como é que funciona? Ter misericórdia? A gente não sabe como elas realmente estão. As pessoas estão aí, o que acontece? Muitos podem não ter esse conhecimento, mas estão agindo de uma forma positiva. Sim. É como disse o próprio Ramatiz, Hitler era vegetariano. Eu prefiro um religioso carnívoro de um Hitler que era vegetariano. Então, depende, não é a atitude externa que faz a pessoa, são as atitudes Isso é a internas. inteligência dele, né? E Jesus não desampara ninguém. Davi, o Hitler era inteligente, ele sabia que não se envenenando com carne, ele teria mais condições de dominar. Ele A tinha energia dele ia ser a mais... energia Kundalini dele era muito forte. E ele tinha o verbo, né? Tanto é que ele foi o Átila, o rei dos Hunos, né? Ele foi um grande tirano no passado. Então ele tinha um poder, porque ele era extremamente belicoso. E hoje ele está em Plutão. Tu vê, na Terra ele não está mais. Ele está em Plutão durante 1000 anos. Vocês têm noção do que é isso, cara? Não são 10 anos de prisão, são 1000 anos de prisão. Olha o que esse homem fez, né, para merecer isso, tá bom? Olha, pessoal. Vamos terminar de falar, senão a gente não para. Clica ali no pausa. A nem tá virado pra cá. Vai lá, Sheila, ajuda mais. Mentira, eu já não sei.